Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos. Sou eu de novo, Rogério Murbach, com Osho Zen Tarô. Olha quanta carta tem aqui. Especificamente hoje nós falaremos da carta Silêncio. Silêncio. É muito louco falar de silêncio no mundo barulhento como esse, não? É muito louco falar de silêncio no momento em que milhões de coisas, milhões de fatos, de fenômenos tiram a gente do nosso centro, não é verdade? Porém, o silêncio que a gente fala aqui, o silêncio que Osho fala no seu Osho Zen Tarô, é um silêncio interno. Esse silêncio que é de dentro para fora. Não é aquele silêncio autoimposto de fora para dentro. É um silêncio em que a gente consegue entrar em contato com o que há de mais precioso que é nós mesmos. É importante perceber que esta carta do silêncio, depois da torre inclusive, né? Esta carta do silêncio é muito importante, gente. Ela permeia todas as outras cartas do Osho Zen Tarô. Todas. Eu peguei algumas para dar um exemplo aqui, para vocês verem como isso é importante. Inner Voice, a voz interna. Tem a ver com silêncio ou não tem? O nada, entre aspas, o nada, tem a ver com silêncio ou não tem? Essa atenção, esse despertar, estar atento, tem a ver com silêncio ou não tem? Turning in, totalmente a ver com silêncio. A criatividade tem a ver com silêncio, em algum momento. Talvez uma New Vision, uma nova visão, também não tenha a ver com silêncio, pode ser que tenha. Silence está aqui. O Full, a primeira carta que a gente colocou aqui, né? Nossa primeira carta. Ou seja, esse silêncio, como que esse silêncio acontece? Né? Porque é muito fácil a gente falar, fique no silêncio, habite no silêncio, vamos estar aqui, sentar e ficar no silêncio. Porém, segundo, mudando de autor, Ramana Maharishi, é fantástico, tá? Esse é um livro que tem 50 anos, é a minha idade. Este livrinho de Ramana Maharishi, em algum momento, ele diz exatamente isso, que o meditar é uma ação deliberada. Você senta, tem um esforço para fazer essa meditação inicialmente, você senta tranquilamente, aí veja bem. E aí você, de certa forma, vai escolher algo que te ajuda, que mais te ajuda a afastar os pensamentos. Então, a partir do momento que você tem uma atividade, que é o famoso aonde encontrar este silêncio? Como faço para encontrar este silêncio? Como faço para afastar esses barulhos todos da minha mente? Que este é o silêncio que realmente importa. Como faço? Muito bem. Não tem uma receita certa. Temos várias escolas que propõem várias atividades, umas muito mais proeminentes, como a gente fala sempre aqui, Osho Zen Tarô, a parte do Zen. Esse é um livro fantástico, tá? Introdutório do Alan Watts, Espírito Zen. Interessante vocês irem atrás desse livro para quem quiser se familiarizar com o tema. Eu tenho 2 livros que também indico aqui, que são esses 2 que também estão comigo há 30 anos, né? E importantíssimos, da editora Cultrix, editora Pensamento, desculpa, que é a Tigelo Bastão, e esse daqui, o Anel do Caminho, né? Muito bons livrinhos introdutórios e tá tudo bem. E tem bastante gente hoje no YouTube, tem bastante grupos no Instagram que vocês podem entrar por este caminho. Ramana Maharishi é um caminho do yoga, tem uma editora, depois vocês vejam, que também só edita esses trabalhos de Ramana Maharishi, que fala sobre silêncio, sobre habite no silêncio. E aí sim, são várias escolas com várias vertentes. Tem o Zen, tem a meditação, tem o Yoga aqui, né? Falar de meditação e Yoga separado é uma besteira. Yoga, né, já pressupõe meditação. Existem práticas que não são formais, que não são estruturadas. Se você é um esportista, se você é um corredor, se você é um lutador, se você é um cara que tem uma prática física, além do yoga, a dança, por exemplo, você consegue habitar, você consegue entrar nesse espaço de silêncio em algum momento. Se você está cozinhando, se você está fazendo uma tarefa do lar, alguma coisa também com uma certa compenetrado nisso daí, com uma certa atenção, você também está tentando estar no caminho de habitar nesse silêncio.
Tanto é que tem a famosa cerimônia do chá, né? É legal ver filmes. Eu gostava muito de ver filmes antigamente né, que tinha esses montes de artes marciais e tudo. Aí tinha aquele momentinho da cerimônia do chá. Existe um livro, o Zen, a arte da cerimônia do chá. O Zen, a arte cavalheiresca do Zen. O Zen, tem uns aqui nas artes marciais no Zen. O Zen é uma vertente, é um caminho para se entrar dentro, descobrir esse universo interior através do silêncio. Mas tem outras também. Ramana Maharishi diz o seguinte: você escolhe algumas, ou você experimenta, ou você veja qual que você se dá melhor e qual você consegue limpar a sua mente de pensamentos, que é mais efetiva para você, e escolha essa e vá embora. Não precisa necessariamente ser super ritualística, super estruturada, super ortodoxa, não. Você pode ir escolhendo, você pode... Hoje em dia é muito mais fácil, né, gente? Eu costumo fazer uma crítica sobre esse supermercado que a gente tem aí das espiritualidades e tal, mas isso é muito positivo também, uma crítica boba, porque também tem muita coisa que você pode olhar com discernimento, prestar atenção no que você está vendo e ver se aquilo faz sentido para você. Okay? Uma caminhada no parque, um sentar contemplativo, olhando a natureza, você consegue também atingir esse estado. O problema é que os pensamentos começam a vir, os pensamentos começam a poluir, e aí você pira. Tem aplicativos de meditação, né? Que são bem bacaninhas, que você coloca aí no teu celularzinho, no teu mobile e vai. Também é interessante entrar por esse caminho. Por que eu estou insistindo tanto? Porque o Zen é fundamental, como a gente está vendo que esse é o Osho Zen Tarô, é fundamental para a gente descobrir, é a chave interpretativa para várias questões que já foram vistas nos arcanos anteriores e nas futuras. Ok? E aí é que eu digo, essa questão do silêncio, você pode estar num tumulto, mas você pode estar com a mente silenciosa. Você pode estar falando com muitas pessoas num agito, licionando, que era o meu caso, mas a sua mente está tranquila e você está sabendo exatamente que você está num espaço de tranquilidade, mesmo falando e muito louco. E vice-versa. Você pode estar no meio de uma caverna, lá vem o clichêzão, né? Você pode estar no meio de uma caverna no Himalaia e não sei o quê, e tá com um monte de pensamentos na cabeça, sem ter silêncio nenhum. Então esse silêncio vai estar onde você estiver. Isso que é importante. Por quê? Muitas coisas, ou a grande maioria, ou quase tudo que a gente tem aqui, é transitório. Tem um começo, meio e um fim. Este silêncio, habitar neste silêncio, é a testemunha que nos perpassa, ok? Isso é importantíssimo a gente entender essa ferramenta de habitar no silêncio. Murbach, eu não tenho a mínima condição de sentar e ficar em silêncio. Para mim é o fim. Ótimo, já é um grande começo. Você já sabe que você não pode sentar e ficar meditando. Então, que tal agitar? Que tal pular? Que tal correr? Que tal fazer meditações dinâmicas? Hoje tem meditações dinâmicas. E aí naquele êxtase todo, em algum momento você para, calma, e no final da atividade, 5 minutos de silêncio para deixar, né, baixar a pulsação, o corpinho acalmar um pouquinho, né? É aquele relaxamento, aquele shavasana maravilhoso depois da aula de yoga, é aqueles 5 minutinhos depois de uma corrida que você dá uma sentadinha, conversa com um amigo, é aquele pós-treino que te dá aquela satisfação, ou é depois de fazer uma atividade em casa que você, né, limpou uma louça monstruosa, limpou o chão que, né, parece que nasce poeira do chão, e aí você olha para aquilo e contempla aquilo e fica assim. Então é nesses intervalinhos entre esses barulhos todos que você tem que entrar. E aí nesse intervalinho de silêncio, nesta pausa, né? Principalmente pense em aspectos musicais, que isso é importante. Nesta pausa é que você explora. E depois de um tempo você começa a procurar mais essa pausa, habitar essa pausa, se expandir dentro dessa pausa. E aí você automaticamente vai conseguir ficar 5, 10, 15, meia hora sentadinho. Não precisa ficar, você pode fazer outras atividades, né? Quando você está fazendo uma prática de uma... Podemos falar do yoga, podemos falar de Qigong, Tai Chi Chuan, Liang Gong, todas essas práticas, né, corporais, mesmo a luta e tudo.
Você, em algum momento, você entra nesse espaço de silêncio ativo, porque você é uma pessoa mais, né? Precisa gastar essa energia. Então gasta essa energia, vai andar de bicicleta, vai andar de moto. Tem aquele livro Arte Zen da Manutenção das Motocicletas, década de 70. Vai andar de, sabe? Entra num espaço de silêncio. Você não pensa para guiar, você não pensa para pilotar uma moto. Agora eu vou por essa, agora vai tudo automático e você vai só ficando atento. Bicicleta é a mesma coisa. Então são atividades que você pode fazer que vão te levar para esse espaço. Sai um pouco da ortodoxia, da caixinha, do clichê de ficar sentado olhando para uma parede. Eu já fiquei sentado olhando para uma parede. Achei o máximo que eu curtia na época. Ficava lá fazendo zazen, olhando para a parede, tudo bem. Fazia em casa, praticava, detonava o joelho porque não tinha condições de sentar. Depois fui adaptando e tudo. Então hoje eu fico sentado ficava sentado aqui em meio lótus, ou depois... Hoje eu sento numa poltrona, fico tranquilão, ouço um mantra porque eu gosto de mantra, às vezes não ouço nada, às vezes olho meus cachorros. Puta, meu, é ótimo, sabe? Mas a gente tem que descobrir isso, porque isso vai ajudar a fazer todo esse rolê aqui que eu tô mostrando pra vocês. Todas essas cartas aqui vão fazer um super sentido. Vocês têm que descobrir qual que é a caixa de ferramenta de vocês. Eu sempre brinco que tem o toolbox. Como que você tem, qual que é o lance que te faz entrar em conexão com esse silêncio. Vai anotando coisas que são interessantes. Puxa, eu gosto muito de dar um rolê no parque, sentar, observar. Eu gosto de estudar, é uma prática. Estudar também é uma prática importante, né? Saraswati é um conhecimento, é você se concentrar naquilo que você está estudando, é uma sadhana, é uma prática. O estudo também é importante, né? De escrituras ou de outras línguas, ou um estudo até meio desinteressado, sabe? Aquele estudo que você tem um assunto que você gosta muito, mas que de repente você, mas será que eu vou... Pra que eu vou estudar a história da pintura? Tá aqui, por que você vai estudar a história da pintura? Eu não sou pintor, mas eu gosto e tal. É que eu tinha que dar aula, mas... por que eu gosto? Entendeu? Então, você entra nesse espaço seu. Habite esse espaço. Isso é importante, sem ponto de vista. Seja lá o que for isso que faz a sua cabeça. Esse é o grande lance de Ramana Maharishi. A editora que publica os livros deles são fantásticos. No Face tem coisas fantásticas de Ramana Maharishi, de frases deles. Nisargadatta, discípulo dele, sensacional. Tira todo o misticismo fora e aquele papo, habite no silêncio, fique tranquilo, é assim que a parada funciona, sem grandes revoluções. Osho também fez isso e outros tantos, tá? Então aproveita essas dicas que eu dei de livros e tudo aqui, bem introdutório mesmo, para vocês começarem a trilhar esse caminho dentro do silêncio. Não vou dizer aquela coisa que eu sempre falo, é difícil, mas não é impossível, não. Essa não é tão difícil assim, porque hoje a gente tem muita ferramenta, tem muito recurso, tá? Cuidado aí com os gurus que aparecem falando e vendendo silêncio, não sei o quê. É muito simples. Parece difícil, mas é muito simples. Aí é o que eu falo, pegou a linhazinha, o novelo de lã e puxou aquela linhazinha do novelo, você vai desenrolando todo. E aí as coisas vão se aparecendo, se revelando para você. Beleza? Esse é o meu vídeo de contribuição falando do silêncio. Falei demais para um vídeo que é sobre o silêncio, mas é um vídeo sobre o silêncio. Tranquilos? Então nós nos veremos a semana que vem e depois vai sair um vídeo também do Sem Roteiro esses dias sobre conexões e tal, muito interessantes também. Beleza, meus amigos, minhas amigas, todo mundo? Beijo no coração e não se esqueçam, pratiquem o silêncio essa semana. Tá bom? Até mais, Hari Hari, até mais.